Será que as altas habilidades e a superdotação são um fenômeno raro? Pois é, no passado, considerando apenas a superdotação intelectual, acreditava-se que apenas 3% da população tivesse alta capacidade de aprendizagem. Mas você sabia que, se nós levarmos em consideração hoje a teoria do Renzulli, a estimativa é de que cerca de 15 a 20% da população escolar possa apresentar um comportamento de superdotação, que precise de um suporte especial, que queira enriquecimento acadêmico, curricular. Agora, se o autor escolhido for o François Gagné, por exemplo, que é um estudioso, um pesquisador da Universidade de Montreal, no Canadá, que tem uma visão mais conservadora, a hipótese é de que cerca de 10% da população apresente potencial acima da média em pelo menos 6 domínios da aprendizagem, como área intelectual, perceptual, criatividade, aptidão física. E a depender das oportunidades que o ambiente oferece e também das características da própria pessoa, como temperamento, esses 10% da população, de fato, podem chegar a alcançar o seu potencial e exibir talentos notáveis. Então, se nós falamos tanto de autismo, que representa cerca de 3% da população, de TDAH, por exemplo, que também pode chegar a números mais altos, como 8% talvez, mas por que nós não vamos estudar também as características das pessoas que têm altas habilidades? Por que nós não vamos nos preparar para atender um grupo que pode chegar a formar 20% da população? E aí você pode responder que é porque a inteligência é um fator protetivo, que essas crianças, adolescentes e adultos, eles não trazem preocupação porque eles têm altas capacidades, porque as altas habilidades não configuram um transtorno, e isso tudo é verdade. O problema é que o mundo foi construído para pessoas que estão na média, ou seja, o ambiente acadêmico, o currículo escolar, o trabalho, quase tudo é pensado para atender o padrão típico de desenvolvimento, de pensamento, de comunicação, de comportamentos, de expectativas, interesses. Então, quem apresenta alguma atipicidade, seja relacionada a desafios na aprendizagem, por exemplo, ou a uma velocidade de processamento muito elevada, uma motivação muito maior do que a média, essas pessoas acabam correndo o risco de não receberem o devido suporte. Por isso, nós precisamos nos atualizar e trabalhar para que essas pessoas, crianças, adolescentes, adultos, não sejam negligenciados. Quando eu converso com colegas em uma mentoria, às vezes supervisão, o meu objetivo é justamente esse, favorecer o suporte personalizado. Por exemplo, um problema que eu vejo de maneira recorrente na clínica é o suporte apenas para o transtorno quando a pessoa tem dupla excepcionalidade. Vamos supor que a criança tenha altas habilidades que não se configuram como um transtorno e ela tem também dislexia, ou tem TDAH, ou tem autismo, então tem um transtorno da aprendizagem, ou um transtorno do neurodesenvolvimento. E os profissionais, os pais, às vezes os professores, vão focar apenas nas dificuldades da criança, sem considerar os interesses que ela tem, quais são as motivações, quais são os gostos, e perdem às vezes uma oportunidade muito grande de enriquecer o seu tratamento. E os estudos mostram, por exemplo, que se a criança é identificada como altamente habilidosa por volta dos 5, às vezes 4,5, ela vai ter o diagnóstico, às vezes, de autismo 5 anos depois. Por quê? Justamente a inteligência, ela pode ser um fator protetor, ou ela pode mascarar os traços do autismo. Então a gente precisa ficar muito atento. E durante a intervenção, é muito importante que a gente perceba se a monotonia, se a criança está pouco engajada por conta da nossa intervenção, por conta da oferta que nós fazemos de atividades. Talvez o problema seja esse, não focar nos pontos fortes. E às vezes o profissional tem até uma desculpa, ele fala, mas essa criança não está motivada, por isso que ela não aprende. Mas quando nós focamos a intervenção, quando nós fazemos um monitoramento adequado do alvo terapêutico e focamos ali, o resultado é muito rápido.
E aqui eu não estou querendo dizer que a avaliação, a intervenção sejam simples, tanto que eu mesma montei um curso bem específico sobre esse tema, e esse curso que eu gostaria de ter tido acesso quando eu comecei a atender, mas infelizmente não existia aqui no Brasil, não existia fora do país também, e o curso se chama FAS, Fundamentos das Altas Habilidades da Superdotação. E vai desde a parte de conceitos e autores, dos autores mais conhecidos, até a produção de relatórios, passando pela dupla excepcionalidade, sobre neuromitos, fatores confundidores, vulnerabilidade das pessoas com altas habilidades de superdotação, porque existem muitas. Então, se você quiser ter acesso ao curso, eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu espero ver você nos plantões Tira Dúvida, que acontecem de maneira recorrente, tem a agenda também quando você entrar na plataforma. E por falar em dúvida, uma pergunta muito frequente é a seguinte: bom, se eu sou psicóloga, sou médica, sou educadora, ou educador, e eu não sou superdotado, como eu vou ajudar uma pessoa que está acima da média? Bem, o primeiro ponto, o primeiro passo é acolhendo. Você sabia que algumas crianças prodígio, por exemplo, elas se sentem ameaçadas pelo título de muito inteligentes e aí acabam se retraindo, evitando exposição ou buscando atividades que apenas reforcem as habilidades ou a imagem de excelência que ela já tem? Muitas vezes uma criança que teme o julgamento precisa apenas também da sua escuta cuidadosa e que você ofereça um espaço de segurança para que ela possa elaborar os seus dilemas, compartilhar os seus pensamentos e às vezes elaborar mesmo os pensamentos com você ou compartilhar questões. Pode acontecer também de uma pessoa se diminuir para se encaixar, e para não parecer melhor do que os outros, aí ela vai se sabotar a própria prova, ou ficar em silêncio mesmo quando ela sabe tudo sobre aquele assunto. Essa pessoa precisa, por exemplo, de um bom terapeuta cognitivo comportamental, para que ela possa encontrar recursos mais efetivos, mais saudáveis. Não raramente eu também vejo pessoas incríveis que acabam se sobrecarregando muito por conta das demandas alheias, porque quando alguém é muito eficiente, os outros descobrem muito rapidinho. E geralmente os meninos, eles aprendem a dizer não com mais facilidade, mas as meninas podem sofrer até fisicamente com dores, às vezes dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, vômitos, porque elas querem seguir, atender às expectativas sociais. E é como eu sempre digo aqui nos nossos vídeos, esse é um ponto de muita vulnerabilidade para as meninas, porque além de causar esse adoecimento físico, pode expor a moça a relacionamentos abusivos e a muita confusão mental. Percebeu que mesmo sendo muito inteligente, mesmo tendo aptidões físicas e outras capacidades, a pessoa pode precisar muito da sua ajuda? E às vezes ela busca o consultório, busca o seu atendimento pensando numa hipótese de TDAH ou de autismo, e esses diagnósticos nem sempre vão ser confirmados. Resumindo, a questão é: as pessoas superdotadas já estão na sua classe, se você é um professor, já estão no seu ambiente de trabalho, como colegas, no seu consultório, com os seus clientes, e você? Você tem acolhido essas mentes velozes e sensíveis com o cuidado, com a atenção que elas merecem? Pois é, conte aqui embaixo quais são os seus desafios e as suas alegrias também atendendo essa população. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva aqui no canal para que você não perca nenhum dos próximos conteúdos. Grande abraço e até breve. Tchau, tchau!